universalização do saneamento básico aqui no Brasil, prevista para 2023, deve atrasar pelo menos por 7 anos. A gente conversou sobre esse tema com o especialista Edson Carlos. Acompanhe. A data mais provável, falando de país, é 2040. Então a gente acredita, eu acredito particularmente, né, que como especialista do setor de saneamento, que 2033 a gente terá o serviço universalizado nas metas do marco legal, né, 99% de pessoas com água e 90% de coleta e tratamento de esgoto, nas grandes cidades, onde as empresas operam efetivamente, com capacidade econômico-financeira para poder levar. Mas o Brasil é muito grande, é muito complexo, né? Quando a gente fala de área rural, a gente fala de Amazônia, a gente fala de comunidades muito afastadas, esses 2033 é uma data muito próxima, né? Porque são soluções individuais, é solução muitas vezes família a família, porque elas moram distantes uma das outras. Então, quando a gente fala de universalização do país, eu acho que 2040 é a data mais factível. Agora, nas nossas cidades, nas cidades operadas pela EGEA, nas cidades operadas por outras empresas, o marco continua sendo 2033 e nós temos que perseguir. A EGEA está perseguindo, assim, acredito que as outras empresas também, para que a gente cumpra com 2033. Mas quando a gente fala de país, tem muita localidade aí que 2040 será muito mais factível. Sem dúvida. Doutor Edson, o senhor falou muito sobre o marco do saneamento, né? A negociação, inclusive, com o próprio Congresso para que essa matéria fosse aprovada. E o senhor sempre falou também que, muitas vezes, o saneamento básico não dá voto, né? Então, muitas vezes, também é um assunto que nem entra, pelo menos publicamente, na plataforma de campanha. É um tema que está lá porque é importante, é imprescindível. Mas, no discurso, nem sempre isso acontece. O senhor acha que a classe política está mais consciente com esse desafio do Brasil? Olha, eu olhando para trás, né, quando eu comecei nesse tema aí, em 2007, quando eu assumi o Trata Brasil em 2010, e olhando para hoje, é uma mudança muito, muito significativa, né, porque a gente veio de um período onde ninguém nem falava de saneamento, né, hoje o saneamento ele está na pauta, muitas vezes ele não é citado, mas até o nível de cobrança da sociedade, dos órgãos de controle, do Ministério Público, dos tribunais de conta, aumentou muito em cima das autoridades, dos prefeitos, dos governadores, o que é muito positivo, né? Porque a gente sabe que essas autoridades têm uma quantidade enorme de temas para tratar, para resolver. Então, à medida que a sociedade vai se apoderando desse tema, né, desses órgãos de controle, as agências reguladoras, o próprio governo federal, através da ANA, da Agência Nacional de Águas, que foi uma vitória enorme também do Marco Legal do Saneamento, né, trazer a Agência Nacional de Águas para criar as normas de referência. Eu acho que tudo isso são movimentos que a sociedade, são passos que a sociedade vai dando e que não retrocedem mais. Então, hoje, o que a gente vê? Quando a gente, no caso da EGEA, quando a gente promove o saneamento numa cidade, melhora as qualidades de vida naquela cidade, naquela região, outros prefeitos se interessam, vêm visitar o que está acontecendo. Nós levamos muitas autoridades nos últimos meses para o Rio de Janeiro para ver o trabalho que a EGEA está fazendo nas comunidades do Rio de Janeiro, levando para ver pessoalmente, para que eles possam ver que é possível fazer saneamento nessas áreas vulneráveis, criar mecanismos como tarifa social, que a gente atende mais de 1.700.000 pessoas já no Brasil pela EGEA com tarifa social, que é possível essa equação, que essa população quer pagar a sua conta, quer ter uma conta de água. Então, os avanços são muito, muito claros, né? É claro que nos momentos de eleição, nos debates políticos, né, onde o tema fica muito aquecido, é natural que o discurso vá para aqueles temas que são mais quentes, né? A educação, a saúde, o transporte público, mas o saneamento sempre está em algum grau de relevância nessas discussões, em maior ou menor grau, né? Então, é importante que a sociedade continue discutindo isso, que os órgãos de controle continuem atuando, porque aí, com isso, os prefeitos vão verificando que saneamento dá voto, sim, a gente fez, né, trabalhos lá atrás, mostrando quantos e quantos prefeitos investiram em saneamento básico e foram reeleitos. Então, essa máxima de que saneamento não dá voto é coisa do passado.
Hoje, os prefeitos que investem nisso ou que trazem empresas sólidas, empresas eficientes, né, ou cobram maior eficiência das suas empresas de saneamento, eles também são muito votados, né? Precisa se comunicar bem com a sociedade, explicar por que ele está investindo naquela infraestrutura tão relevante para a vida das pessoas, e as pessoas reconhecem sim. Então, a gente avançou bastante, tem um caminho longo ainda, mas perto do que era, eu acho que a gente avançou bastante, viu, Thiago? Sem dúvida. Doutor Edson Carlos, presidente do Instituto Aegea. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, né? Claro que o senhor, como um integrante de uma empresa privada, talvez não possa falar sobre uma outra empresa, no caso aqui a Sabesp em São Paulo. Então, se não puder falar, não tem nenhum problema essa discussão em relação à privatização, mas eu acho que é importante falar em relação ao consumidor e de uma maneira mais geral. Até que ponto é mentira ou verdade que a privatização desse setor pode encarecer a conta para os consumidores? Acho que é importante aproveitar esse espaço para fazer esse esclarecimento. Esse é um tema sempre abordado, né, durante a tramitação do marco legal do saneamento. Sempre que se falava em ampliar a participação do setor privado, esse tema vinha para a mesa, né, de que a tarifa ia aumentar. O importante é que quem está nos ouvindo, nos vendo, entenda que quem regula a tarifa é uma agência de regulação. Então, tem um órgão que faz essa conta, quanto que a empresa precisa investir, seja ela pública ou seja uma empresa privada, quanto ela tem que investir no tempo. Então, durante 30 anos, 35 anos, ela vai ter que investir tantos milhões para poder universalizar os serviços de saneamento. Qual é essa população, quantas pessoas tem na cidade para poder pagar essa conta, e essa equação entre investimento e capacidade de pagamento das pessoas é que vai determinar a tarifa. Isso é uma conta técnica, isso é feito por uma agência reguladora. Claro que o prefeito participa, a empresa de saneamento participa, mas é uma conversa que ela é feita por um órgão técnico. Então, a empresa de saneamento ela não tem poder nenhum sobre a tarifa. Não é ela que determina se vai custar X ou Y. Então, muitas vezes fica essa dúvida de que a empresa vai cobrar mais porque agora vai ter uma participação privada, ou essa empresa pública vai aumentar o investimento, vai aumentar a tarifa. Na verdade, a coisa mais importante que se tem numa equação dessa é a capacidade de pagamento das famílias. Não adianta você chegar com uma tarifa que a família não consiga pagar. Isso vai voltar para o problema de quem investiu. Então, ter uma tarifa adequada para que as famílias possam pagar e reverter para cobrir os investimentos é o melhor dos mundos, e isso é feito pelas agências reguladoras, que são independentes, não estão conectadas nem com o poder público, nem com a empresa de saneamento pública ou privada. Então, nessas áreas muito pobres, por exemplo, Manaus, né, voltando para Manaus, a gente detectou que quase 30 mil famílias nessas áreas muito pobres de Manaus, de Palafitas, não conseguiam pagar a tarifa social, que normalmente é metade do que uma outra família de um bairro mais regular consegue pagar. Então, metade já era muito para essas famílias. Nós criamos a tarifa 10, junto com o prefeito. Ou seja, 30 mil famílias pagam R$10, como eu falei no início dessa matéria, né? Então, isso são mecanismos que vai se criando à medida que a gente vai enfrentando os problemas no dia a dia. Então, em áreas muito vulneráveis, você tem que ter equações financeiras que não tem nada a ver com o que se cobra em outras áreas mais nobres da cidade, para que aquela família possa pagar, possa ter o serviço, possa usufruir dos benefícios do saneamento e, ao mesmo tempo, reverta alguma coisa para cobrir o investimento. Porque, ao mesmo tempo, não é só pela tarifa, é porque aí a pessoa usa uma água de qualidade, a pessoa tem um hidrômetro, então a gente sabe que ela existe, sabe que ela vai consumir aquele volume de água, isso é bom para a natureza, porque a gente coleta só o que precisa de água para poder entregar para as pessoas, e a pessoa tem uma conta de água que é um documento transformador na vida dessas famílias, porque elas podem fazer um empréstimo, fazer um crediário, o jovem pode mandar um currículo para uma empresa, porque ela tem um CEP, tem um documento, né, de residência. Então, isso tudo é muito importante e tem que, aos poucos, desmistificar essa questão de que a tarifa está conectada se a empresa é A
ou B, se é pública ou privada, ela é uma equação técnica feita por órgãos técnicos, né? Isso dá lisura para o processo e dá tranquilidade para quem participa. Aí conferimos a entrevista com Edson Carlos, ex-diretor do Instituto Trata Brasil e agora presidente da Ambiental do Instituto Aegea. E ele lembrou que a questão do saneamento básico no Brasil, a meta para se universalizar o saneamento básico é 2033. No entanto, essa data pode atrasar para pelo menos 2040.